Bem, boa noite, colegas. Agradeço a atenção de todos e a presença de todos. É com grande prazer que o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, o Sinjusc, recebe todos vocês com essa presença massiva e muito representativa de todas as comarcas, principalmente no dia de amanhã, e que vão ter muita representatividade aqui nessa conferência 2018. Então é com grande alegria que o Sinjusc dá as boas-vindas a todos e a todas nessa Conferência dos Delegados Sindicais 2018, cujo tema é a valorização contínua dos trabalhadores. Nesse momento, o que o país exige de nós e o que a conjuntura exige de nós é muita união. Por isso que essa luta por valorização contínua, ela vem em conjunto com a nossa campanha de Juntos Somos Mais Fortes. E por conta disso, a gente está apresentando que somente nesse contexto de união e de fortalecimento da nossa categoria é que nós podemos avançar em questões históricas e em questões estruturais, não só dentro do Tribunal de Justiça, mas também como para fora dele. E para falar sobre esses assuntos é que estamos reunidos aqui. Vamos trabalhar e vamos pensar soluções. Desde já, em todas as visitas que nós fizemos nas comarcas, em reuniões, em todos os locais de trabalho, nós propusemos um trabalho conjunto, atividades em conjunto, para que nós cresçamos em conjunto também. E é com esse propósito que nós vamos trabalhar durante esses próximos 2 dias. Trabalhar e pensar soluções também está composto não só na proposta dessa conferência, mas também no material que todos vocês receberam inicialmente. Nós vamos debater pautas específicas da nossa categoria, e com elas e com a solução e a proposição de todos os colegas é que nós conseguiremos avançar. Após a explanação do nosso palestrante inicial, Dr. Rossano, nós faremos a composição da mesa com as autoridades presentes. Então, convido desde já a mesa para compor a mesa, inicialmente, o presidente do Sinjusc, senhor Valmor Grande. Convido também a vice-presidente do Sinjusc, Valfrida de Oliveira, para compor a mesa. Nesse momento também convido o nosso representante da Federação, a FENAJUDE, Marcos Veleda, coordenador da região sul da Federação. Também convido nesse momento a nossa diretora, Daniele Burgo, para se fazer parte da mesa, diretora do Sinjusc. Também nesse momento convido o nosso amigo e companheiro Laércio Bianchi, ex-presidente do Sinjusc, representando a Associação dos Técnicos. Nesse momento, convido também o nosso colega Mauri Raul Costa, representando os analistas na associação. Boa noite novamente, colegas. Agradeço a presença de todos. A mesa está feita e a palavra agora passa ao nosso presidente Valmor Grande. É com imensa satisfação que abrimos essa segunda conferência dos delegados sindicais. Ela tem ela tem um caráter todo especial, porque ela não é simplesmente uma reunião de servidores, mas reunião de servidor que representa o seu local de trabalho. Isso é muito importante para a organização da categoria. Tem gente ainda chegando, né? Então essa conferência ela vai ficar realmente cheia amanhã, no dia de amanhã, nas oficinas. Temos oficinas para todas as demandas que estão sendo propostas pelo Tribunal de Justiça, e a gente quer encontrar solução para essas demandas. Por isso, a unidade, juntos somos mais fortes, tem que valer. E eu espero, de coração, que amanhã, quando a gente terminar, após a Assembleia, que possamos sair dessa conferência cada vez mais fortes e mais unidos. Porque se nós não optarmos por esse caminho da união, de somarmos forças, vai ser muito mais difícil chegar a um resultado efetivo.
E é tudo que o outro lado quer, é exatamente isso, que a gente, sabe, cada um puxa para um lado. Mas nós vamos insistir no quê? Vamos puxar junto, vamos ficar junto, vamos encontrar soluções juntos. Por isso a conferência, dessa vez a trata de novo, juntos somos mais fortes. E de coração espero que a gente possa sair organizados, unidos, sabe, unificados, após a Assembleia do dia da manhã. Então, agradeço a presença de todos, principalmente quem veio lá de longe, né? De longe, que horas e horas de ônibus, sabe, que valoriza essa organização nossa aqui. Nosso muito obrigado a todos os delegadas e delegados presentes aqui e convidados, associações e demais convidados. Agradecemos muito e está aberta a segunda conferência dos delegados sindicais do Poder Judiciário Catarinense. Também quero dizer para vocês que é um orgulho muito grande poder estar aqui e ver tanta gente bonita, tanta gente que já fez parte da nossa história, tantas pessoas novas que estão iniciando nessa jornada e que estão querendo também estar junto conosco, como o nosso lema diz, juntos somos mais fortes, e nós dependemos de cada uma e de cada um aqui para a gente seguir nas nossas conquistas. É muito bom mesmo saber que a partir de hoje nós estamos unidos numa só voz, num só coro, para poder tomar decisões que venham de acordo com o anseio da nossa categoria. Obrigada a todos vocês e sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa conferência de delegados de 2018. Assim como o Aval e o Grando já falaram aqui na mesa, não vou ser repetitiva, mas é bonito ver vocês todos aqui presentes, interessados em conversar, em debater, em chegar a um denominador comum para que os anseios da nossa categoria sejam atingidos, né? Que os nossos objetivos sejam atingidos. Então, é com imenso prazer que nós todos aqui recebemos vocês e vamos fazer desse evento um grande evento. Como diz o nosso lema, juntos somos mais fortes, então vamos fazer todos juntos. Boa noite, obrigada. Sou Marcos Veleda, venho representando a FENAJUDE. Dezembro agora eu tive o prazer de estar com vários aqui que estão nessa plenária, amanhã devo encontrar outros, né? Foi um momento que a gente dá um novo passo de organização como servidores e trabalhadores do Poder Judiciário no país. Foi quando a gente chega à direção, através aqui do Sinjusc, o Guilherme ombrando na direção com a gente, e isso é fundamental. Fundamental porque a gente vem participar de uma conferência que tem tudo a ver da linguagem que nós da federação queremos colocar para essa categoria, para todos os trabalhadores do judiciário dos estados, que é a união, porque só nós tendo essa união nós vamos conseguir conquistar algo. Se nós ficar nas esferas só estaduais, nós temos um grande problema de que a nossa solidariedade a nível nacional não estiver junto, a nossa força ela está só naquele estado. Não quero dizer que o estado de vocês não tenha a força suficiente, mas se nós unirmos todas as forças de todos os estados do país, nós vamos avançar muito em todas as reivindicações. Eu falava com alguns companheiros aqui, alguns colegas, que a mesma situação que nós passamos no estado do Rio Grande do Sul, da onde eu venho, é a mesma que vocês passam aqui. Os cargos de confiança, que aqui querem colocar 400 e poucos, né, em prol de 600 cargos vagos, e querem só chamar 26 concursados, 22 ou 26 concursados, é um grande problema. Nós lá também temos essa mesma situação. É cargos de confiança, enchendo gabinetes, e nós nas escrivanias com poucos servidores. Então, como a gente muda esta engrenagem? Só unidos,
senão nós não vamos conseguir fazer essa mudança. Então, a nossa palavra aqui, e trazendo o apoio, estando à disposição sempre dos sindicatos de luta, como é o Sinjusc, é construir uma pauta nacional de luta. Isso nós vamos estar fazendo, vamos nos encontrar novamente em outras ocasiões aqui no estado de Santa Catarina para fazer essa unidade de luta, onde a gente tem uma pauta nacional do que contra as reformas que tentaram passar e não conseguiram ainda, e também aqui, né, contra esse, que é para mim é um horror, tu botar 400 e poucos cargos de confiança e não abrir concurso público, que é a via mais democrática para entrar no poder, para entrar dentro da instituição do Estado. Então, esse é o nosso caminho que nós temos que fazer, a unidade na luta. Então, eu desejo a todos aqui e a todas uma boa conferência, né, e que a gente possa contribuir muito aqui e ajudar o Sinjusc e a cada servidor aqui às suas conquistas. Agradeço a palavra de todas, de todos. Senhor Valmor Brando, Daniel, diretor do Sinjusc, Valfrida, Marcos Veleda, a presença do Laércio, nosso ex-presidente do Sinjusc, do Mauri também. E neste momento, agradecendo a presença de todos, convido a tomarem de volta os seus lugares na plateia e, desde logo, já apresento o nosso palestrante para dar início à nossa palestra do dia desta noite. Dr. Rossano, ele é doutor pela Universidade do Rio de Janeiro e tem um longo trabalho um histórico de muita luta e dedicação aos movimentos sociais e a todas as pessoas que nós precisamos lutar em conjunto para construir uma sociedade solidária, fraterna e justa, como determina a nossa Constituição. E desde já convido, por gentileza, o Dr. Rossano a fazer a sua apresentação. Bem, depois de tanto boa noite, eu vou dar um olá. Então, né, a noite já parece que promete. Para mim é uma alegria, ao mesmo tempo que é um desafio, estar aqui junto com vocês. Eu já enfrentei diversas plateias e costumo dizer que esse combate é muito desigual. Primeiro porque eu sou um só que falo e vocês são vários que retribuem em volta, então eu já estou de cara em vantagem. Então, eu escolhi a temática da memória, e do patrimônio e dos territórios, que é uma temática que eu circulo bem e que me sinto à vontade, então eu resolvi compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho pensado e discutido ao longo dos últimos 35 anos. Memória, porque isso aqui que nós estamos fazendo agora, amanhã já é memória. Né? A memória que a gente fala é a memória que fica, é a memória que a gente guarda, é a memória que a gente reivindica. Né? Território, né? Esse é o território que nós escolhemos para esse debate. Então, logo de cara, nesse território, eu imagino que esses primeiros lugares foram deixados para alguém. Né? O território ficou... A frente está um pouco prejudicada, né? Então eu gostaria, no primeiro momento, de convidar as pessoas que estão lá atrás ou aí no meio, que ocupassem aqui, para a gente ficar mais perto. Eu gosto de estar perto de vocês. Eu gostaria que vocês ocupassem isso aqui. Apesar de eu vir da academia, na universidade, muitas pessoas mordem. Eu já não. Eu gostaria que vocês ocupassem mais aqui, mais para perto, para a gente poder trocar um pouco mais de afeto, um pouco mais perto. Pode chegar para cá, pode vir. Pode chegar para frente. Fica mais
Fica melhor da gente... É que é disso que nós vamos falar de ocupação de território. Às vezes o espaço está aberto e ninguém vai. A conjuntura está favorecendo, todo mundo está se sentindo incomodado, mas ninguém vai, ninguém levanta, ninguém se coloca, né? Fica todo mundo esperando lá no fundo e tudo. Hein, gente? Tem mais uma fileira aqui, ó. Vamos chegar para cá. Cheguem. Vamos ocupar esse espaço. Esses espaços que vão virar territórios, né? Porque o espaço, ele pode ser social, ele pode ser físico, ele pode ser qualquer coisa. Quando a gente ocupa, ele vira território. Então é disso que nós estamos falando, de ocupar o território das mudanças, de ocupar o território da memória, de ocupar o território do patrimônio que nós queremos lembrar e que nós queremos fazer. Então é disso que eu vou falar para vocês. Então, essa inquietação que surge diante das formas de pensar, escolher e se apoderar da categoria do campo de estudos, hoje conhecido como política, cultura, educação, patrimônio cultural e diversas formas e manifestações do Brasil. Então nós vamos tratar disso. Então, o objetivo desse encontro é atrair provocações no campo da educação nas temáticas do patrimônio, da memória e territórios e os seus reflexos nas variáveis que demandam a acessibilidade e a inclusão cultural. Aí pode alguém perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a justiça? O que é que isso tem a ver com o meu trabalho? Tem a ver é que tudo é uma sinergia. E é através disso que nós vamos discutir é que o seu trabalho é moldado. O primeiro equívoco que a gente acarreta aí é quando a gente pensa que aquilo que acontece com o outro não tem a ver comigo. Isso tem um nome. Isso se chama privilégio. Eu esqueço que o outro está sofrendo porque não é comigo. Então, Mayakovsky já dizia, na primeira noite levaram as flores, na segunda noite mataram o nosso cão, na terceira noite nem se escondem mais. Arrombam a nossa porta e nos levam. Porque não dizemos nada, já nada podemos dizer. Então é isso. Por isso que essa dinâmica, quando fui convidado aqui pelo Sinjus, que está contribuindo no Fazendo Escola, eu me escalei porque acho que a troca, o conhecimento, é a pedra fundamental da formação do ser e do sujeito. A única coisa que não vão tomar de nós ao longo desses tempos bicudos é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente aprende. Eles podem nos roubar o trabalho, podem nos roubar a casa, podem nos roubar o carro, podem nos prender, mas não podem tirar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe. Por isso que trocar, estudar, conhecer é um ato revolucionário. Então, eu achei esse slide, achei muito interessante, porque já que vocês estão, né, transitando na área do direito, da justiça, para a gente começar a compreender mais ou menos nesse país, como diz o Fernando Henrique, com um certo cinismo, rico e desigual. Mas é desigual porque é assim mesmo dizer. Então, para a gente começar a pensar o que são oportunidades igualitárias e o que é a justiça. Já que vocês trabalham nesse ofício
da justiça. Então, vocês podem observar aqui, né, que isso é a igualdade. E isso é a justiça. Aqui todo mundo vê igual, aqui não. Então não tem como uma criança nascida na favela concorrer com uma criança nascida num berço da classe média alta, onde os seus pais podem comprar o tempo dele não trabalhar. O tempo para ele. Ele pode despender, estudando, lendo, se aperfeiçoando. Enquanto o outro, que aos 8 anos, o pai dele a família não consegue comprar o seu tempo. Então, e quando chega no vestibular, isso não é justiça. Porque o outro já sai na frente, não naquela hora, ele sai na frente lá quando nasce. Então, é dessa justiça que nós vamos falar em termos de patrimônio. Né? Eu trouxe algumas imagens, né, para a gente refletir sobre os territórios. Os territórios também são simbólicos. Eles não são só o chão. Eles não são só a geografia física. Eles também são ações, são sensibilizações, são cemitérios, são lugares de moradia, um elenco de patrimônios e de coisas que os homens fizeram aqui no estado de Santa Catarina. Isso aqui é tudo feito no estado de Santa Catarina. Estou me entendendo aqui ainda. Esses vestígios são dentes de tubarão, que são feitos de colares, encontrados em adornos de sepultamentos em sítios arqueológicos de 5.000 anos, que ocorrem nesse litoral, inclusive aqui em Balneário Camboriú. Tem Sambaqui do Laranjeiras, tem uma série de sítios arqueológicos aqui. Isto é a memória, que poucos conhecem, porque não interessa. O que interessa é a memória do conquistador, porque a história é feita pelos conquistadores. A desconstrução dessa história é o que a gente tenta fazer. Aqui é o sítio, como ele é formado. Ó, agora dá para ver. As fogueiras, as coletas de concha, madeuscos e tal. É assim que eram as populações pré-históricas viviam. Aqui é a diversidade do patrimônio que nós temos no Brasil. Essas urnas aqui, essas urnas funerárias aqui, ó, e essas são marajoaras, são peças de 5.000 anos, são peças, vocês vão ver que isso aqui está dentro de uma casa. Isso foi quando o Banco Santos faliu. O Banco Santos era um lavador de dinheiro com obras de arqueologia. E esse foi o dia, então, que a gente, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, entramos na casa do Edmar Cid Ferreira para confiscar todos esses bens que vocês estão vendo aqui agora. Uma fortuna milionária em cultura para deleite pessoal. Os sítios e os bens arqueológicos neles escondidos e o patrimônio são bens de uso público, de uso fruto comum. Não pode estar a dispensa de um só lugar.
Aqui estamos falando do mundo simbólico. O mundo daqueles mesmos que fizeram aqueles desenhos, aqueles sítios, gravaram nas pedras. Isso aqui tudo é da ilha do Campeche, lá em Florianópolis, uma ilha em frente à ilha de Santa Catarina. Isso aqui já é o Piauí. Essas gravuras têm 45 mil anos. Você chega na escola, abre o livro, diz assim: o Brasil que começou em 1500. Tem alguma coisa errada aí. Porque o Brasil não foi descoberto em 1500. A Carta de Caminha já diz isso, eles vieram tomar posse do território. Então não tem essa descoberta. Então isso é uma invenção. E tem ali já populações com 45 mil anos que já habitavam o Brasil. Então a gente precisa estar atento, porque a todo instante eles agora, ainda mais do que nunca, na época da pós-verdade, essa pós-verdade é antiga. Desde 1500 já é a pós-verdade. Eles é que contam as histórias. E essa história seguramente não vai passar na Rede Globo e nem vai estar na revista Veja ou Isto É. Essa história é uma história que a gente tem que perpassar. A Serra da Capivara, aí as capivaras grávidas e tudo, são pinturas magníficas que sempre foram usadas em 4 cores: vermelho, que era feito de sangue, o preto, que era feito de carvão, o amarelo, que era colorido com mel, e o branco, que era tirado das argilas. Então, com essas 4 cores, eles fizeram um verdadeiro museu ao ar livre no Piauí, com pinturas magníficas, que é famosa no mundo inteiro, mesmo no Brasil. E aí, parte também da nossa memória, do nosso patrimônio, que é o nosso fazer. Esse é um fazer quilombola, o fazer do tiar. Esse é o nosso fazer simbólico, o nosso fazer da magia, o nosso fazer do ritual. Aqui também, um dos nossos fazeres são as danças tradicionais. Aqui, trouxe esse slide assim. Isso aqui é no Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo. O patrimônio do Brasil recebe dinheiro para pintar Casa Velha, nunca para a diversidade, nunca para os indígenas, nunca para os quilombolas, nunca para os grupos vulneráveis. Mas aí tinha então o convento lá do lado da Sé, onde tinha então que fazer um restauro, e eu fui chamado lá para dar uma consultoria na área de arqueologia, para saber como é que devia pintar as paredes, como é que devia fazer as paredes, baseado na pesquisa e na prospecção de paredes. E aí eu cheguei lá, e eu estava meio cansado, encostei numa parede assim, e ela afundou. E dentro dessa parede tinha essa freira. E aí eu fui escavando essa parede e encontrei mais 6 freiras que foram emparedadas. Já estavam grávidas. E aí, elas, por azar da igreja, elas mumificaram. A gente conseguiu achar então os sapatos, e aí o tempo em que o sapato foi feito, e a gente conseguiu descobrir que essas freiras foram emparedadas há 200 anos atrás. E com isso conseguimos descobrir quem que governava o convento naquela época, e isso criou um grande problema entre o patrimônio histórico e a igreja. E essa pesquisa então foi encerrada, porque nesse país a igreja ainda manda. Mas eu trouxe para vocês verem que está lá, as freiras estão lá emparedadas, freiras de 22 anos, 23 no máximo. São 6 na parede que eu achei.
um navio negreiro. Parte da nossa memória. Nossa memória fotográfica. Provavelmente, poucas pessoas vão ver isso. Mas essas eram as condições que as pessoas que vieram ajudar a construir esse país chegavam aqui. E essa é a memória afogada. Eu, como arqueólogo, fui registrar os lugares de combate na época da guerrilha do Araguaia, registrar aonde, na cidade de Brotas de Macaúbas, em Ipupiara, onde mataram o capitão Lamarca, e eles rapidamente fizeram lá uma represa e jogaram água em cima de tudo. Por isso que eu trouxe esse slide. O governo federal autoriza a construção da barragem que vai inundar a região onde atuou a guerrilha do Araguaia, onde estão enterrados vários dos combatentes. Então essa memória incômoda contra a história da luta nesse país, ela precisa ser falada. Hoje, com a telemática, com a robótica e os celulares, é muito difícil você encobrir um acontecimento. O que acontece é que, junto com isso, também vem as fake news, que é para contrapor esse momento que nós estamos acontecendo aqui. Não tem como dizer para o mundo que isso aqui não está acontecendo. Porque é uma foto, um filme, uma fotografia no Instagram, no Facebook, nas redes, coloca a minha fala e a presença de vocês no mundo inteiro, ao vivo. Por isso que em 1937, que era o Estado Novo, Getúlio pensou, chamou Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e Saúde, porque educação e saúde eram juntos, sabiamente, e mandou fazer o projeto de nação. E o projeto de nação foi o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos manter essa nação unida e vamos eleger os elementos que vão ser constituintes dessa nação. E aí se fizeram os livros de tombo. E este, que foi o IFAM, tem hoje 81 anos. E os livros estão lá, cheios de registros do nosso patrimônio. Registros que são as fazendas, os casarões da aristocracia, então da elite aristocrática, as igrejas, o barroco, a elite eclesiástica e as fortalezas, os fortes e os fortins da elite militar. Não temos nem índios, nem negros, nem quilombos, nem pardos. Nada. Como se eles não existissem. A invisibilidade do outro é a primeira das tarefas que a elite faz, que o poderoso faz, para inviabilizar e fazer o escravo dócil. Porque ele não tem pertencimento, ele não tem território, ele não tem memória. Por isso que é importante, fundamental, que o sindicato tenha memória, para saber que vocês estão organizados nessa luta, que ela não está começando quando chega a outra chapa ou que chega a outra administração. É um processo de aprendizado e de acúmulo. Mas foi aqui, ó, na Constituição de 88, com o centrão e tudo, que o patrimônio virou matéria de importância. Aí é com vocês, aí é com a justiça, aí, né, são as leis. Ora, lei. Então, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material, que são os edifícios e
tudo aqui, e os imateriais, que são os terreiros, que são a capoeira, que são uma série de coisas. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então isso é um salto, um avanço extraordinário dentro da concepção de Constituição. Enquanto letra, é fantástico. Enquanto efetividade, já temos dúvidas. Então a categoria do patrimônio é um campo de disputa, de confirmação de identidade e de território. É um aparelho ideológico do Estado que nós precisamos tomar. A memória e o esquecimento é matéria-prima da construção do patrimônio e busca alguns atributos para pensar o patrimônio enquanto formador de territórios e identidades. Então, quando eu faço patrimônio, quando eu faço memória, na verdade, eu estou escolhendo aquilo que eu vou esquecer. Porque não há como eu lembrar de tudo. Então, essa disputa do esquecimento, ela está em quem diz o que é que vai ser lembrado. Que vai ser lembrado na escola, que vai ser lembrado no teatro, que vai ser lembrado no cinema, que vai ser lembrado no sindicato, que vai ser lembrado na família. Então, nós estamos tão imbuídos disso que é impensável alguém aqui se levantar e dizer: este ano não vai ter Natal no Brasil porque essa é uma festa cristã. Sim, alguém pensa isso? Ou que não vai ter carnaval porque é uma festa cristã profana. Nós estamos imbuídos disso. Né? E não nos dando conta, porque é o que é? A naturalização desse patrimônio. Aquilo que no carnaval foi feito pelos negros, o samba, foi standardizado rapidamente para vender, porque descobriram que era bacana e que outros povos gostaram daquilo. Mas aquele que fazia o samba, aquele que faz o carnaval, ele trabalha o ano inteiro para ir lá e ter 15 minutos. Ele vive disso, de felicidade no futuro. Ele não vive do aqui e agora. Então, estas são a sofisticação do mando, da espoliação. As novas demandas na América Latina estão relacionadas aos direitos fundamentais dos trabalhadores. E não mais só as comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais que lutavam incessantemente para ter seus dinheiros reconhecidos. Hoje, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência afeta a todos. Então ela já não é mais uma demanda das minorias indígenas, quilombolas e tradicionais. Hoje ela é uma demanda real da classe trabalhadora, que sempre olhou de três para o outro. Porque eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, e se a gente não educa, se a gente não conhece, se a gente não discute, o que acontece? Acontece que aquele trabalhador que mora lá em Paraisópolis, em São Paulo, e é assentador de mármore, que ganha R$3.000, junto com a sua esposa, que trabalha nos jardins de faxineira e ganha mais 3.000, faz uma renda de 6.000, e aponta para o vizinho e diz: aquele é um vagabundo porque ele ganha Bolsa Família. Então a elite não precisa nem fazer esse trabalho, porque ela fez um massacre midiático contra o trabalhador, que o trabalhador, ele se acha classe média. E ele aponta para o outro com ódio. Foi esse trabalho que tem sido construído há anos, há décadas, e nós estamos hoje diante desse ódio que saiu do armário e estamos vivendo essa situação que nós estamos agora, de golpe em cima de golpe. E digo para vocês, o pior não aconteceu.
ainda está por vir. Ainda está por vir. Quando se prende alguém sem o devido processo legal, baseado em nada, todos nós podemos ser presos. Todos nós. É disso que se trata. É eu olhar para o outro e dizer, não tenho nada com isso. E ali, naquele instante, eu estou abrindo o caminho para o fascismo. Que está instalado a passos largos. Então, a nossa democracia ela nasceu marginalmente na história. E ter continuado sendo marginal, apesar da universalização da aspiração democrática, ela encontra rebatimentos confirmatórios na condição da memória e na construção do patrimônio cultural no Brasil, onde permanece o primado da Casa Grande e Velha a ser pintada. Hoje, mais do que nunca, a organização e a formação política é um imperativo de vida. Nós vamos nos matar. O genocídio do povo negro nesse país é uma realidade. Por enquanto, são só os negros e os indígenas. Mas daqui a pouco serão os trabalhadores. E, em especial, os organizados, se não tiverem força para esse combate. Então, é um tempo em que as leis não garantem a efetividade de direitos, uma vez que a dinâmica do capital e dos aparelhos ideológicos de Estado se move conforme um conjunto de forças que buscam confirmação hegemônica das classes dominantes e, acima de tudo, do lucro, de uma agenda conservadora dos costumes e ultraliberal na economia. Nossa elite vai para Miami. Ela quer uma vida Miami. Ela acha que o que está bom está lá, na sociedade americana. Em 2000, há um movimento dentro do patrimônio histórico, e essa é uma das grandes conquistas, que são os livros do patrimônio imaterial, que até então estava relegado, porque a política era pintar a casa velha, pintar a igreja velha. E aí tem os livros dos saberes, das celebrações, das formas de expressões e dos lugares. A gente começa a avançar aí. O livro dos saberes, ofício das baianas do acarajé, comida de santo, que foi tombado rapidamente, porque estava sendo cooptada pela igreja evangélica como um bolinho de Jesus. Então houve uma movimentação para garantir que esse ofício de fazer o acarajé, que é uma comida de santo, ficasse realmente como uma comida de santo, e não reapropriada como foi o carnaval e tantas outras demandas nossas que servem a interesses contrários àquilo que foi desenvolvido originalmente. O ofício dos mestres de capoeira, né? Tem capoeira no mundo inteiro. Isso aqui nos reconhece no mundo inteiro, é o ofício da capoeira. Tem capoeira no Japão, tem capoeira em Amsterdã, tem capoeira na África, tem capoeira em tudo quanto é lugar. Os livros das celebrações. Aí botaram um povo indígena fazendo uma celebração. Bumba Beboi, do Maranhão, a roda de samba do Recôncavo Baiano, maracatu do Baque Solto, e aí as formas de expressão. O povo Carajá fez essas. As bonecas Carajá, as famosas no mundo inteiro, são as bonecas da fertilidade. São fabricadas pelas mulheres mais novas, que dão às mulheres mais maduras, para que elas possam ter os filhos saudáveis. Então, são essas bonecas Carajás. Então, se você ganhar uma boneca Carajá, você pode saber, alguém está querendo que eu tenha um filho. Essa é um ritual famosérrimo no Brasil, né? E famoso pela antropologia e famoso no mundo. Todo mundo no exterior pergunta assim, como
você vê ela, você pode trazer uma boneca Carajá para minha irmã? Os tambores, né? Os nossos tambores, a roda de capoeira, Feira do Caruaru, são registros de lugares. O lugar de referência do povo guarani, esse slide é muito interessante, porque o lugar de referência do povo guarani registrado é um lugar que tem atrás uma igreja, que são as missões. Né? As missões, que são os famosos 30 povos das missões, que estão no Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, que é o massacre que os jesuítas fizeram nos indígenas e fizeram dos indígenas escravos para fazer produção, e como eles produziam demais, eles foram massacrados pela coroa, porque produziam tanto a santaria, como cerâmica, como faziam arquitetura. E o trabalho arqueológico aqui nas missões foi muito interessante, porque ele mostrou a missão e mostrou que o índio Guarani jamais perdeu a sua identidade do espaço, que as igrejas eram feitas como eram feitas as tabas, as ocas, e os jesuítas não sabiam disso, né? Mas a arqueologia veio trazer, quando bota no desenho todas as igrejas e todos os prédios construídos na missão, eles tinham uma simbologia indígena. Eles conseguiram manter ainda essa simbologia. E aí lugares tem no Brasil o que não falta para lugares bonitos, né? Então aqui trouxe esse desenho para falar um pouco da estrutura do racismo nesse Brasil, né? Que é muito importante. A gente então tem os xingamentos, as ofensas, a invisibilidade midiática, a depreciação estética, a objetivação sexual, principalmente das mulheres negras, a demonização das religiões afro, né, que é muito comum hoje, inclusive na televisão, déficit educacional, genocídio da juventude e os salários menores. Os negros, como as mulheres, ganham menos. São a minoria. Há quem diga porque as mulheres engravidam, né? Tem um candidato que diz isso, as mulheres engravidam também ganham menos. E é essa coisa que a gente tem que combater, porque se imagina que um candidato que diz uma coisa dessa ainda ganha voto de mulher. Então, assim, é impensável isso. É preciso se levantar e esclarecer, porque a primeira sensação que a gente tem é de ira. Como você pode fazer isso se alguém quer se eleger para atentar contra você mesmo? Para isso precisa esclarecimento, é preciso empatia. A gente não convence o outro, a gente dá ao outro elementos para ele pensar, porque convencer o outro, na verdade, é estar desrespeitando, porque eu acho que eu trago a verdade. Eu trago o outro, os elementos para que faça que o outro perceba aquilo que eu percebi e que eu não nasci sabendo, mas foi através do acúmulo e da troca que eu pude perceber. Né? O Rafael Braga foi condenado a 9 anos de cadeia porque portava uma garrafa de pinho-sol. Esse foi morto há uma semana atrás. Do Pará, né? Uma das lideranças quilombolas, foi assassinado numa área da Biofarma, dos laboratórios farmacêuticos que desmatam a Amazônia e vendem remédio para nós aqui na farmácia do lado. Que é o responsável desses homicídios. Então agora a gente passa a falar do racismo ambiental, das injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável
nas etnias e nas populações mais vulneráveis. Eu tive na ONU, num simpósio que chamava Harmonia com a Natureza, aonde a questão que estava sendo colocada era a questão dos direitos da Madre Terra, né, da Mãe Terra, que é um novo conceito de apropriação dos recursos naturais que o capital reinventou. Porque o capital rapidamente se reinventou lá atrás, quando da agenda ambiental, e fez o desenvolvimento sustentável, que era o desenvolvimento sustentável para o capital. Aquilo que poderia dar lucro. Depois ele fez as cidades sustentáveis, depois ele fez a Rio+20, depois ele fez a economia verde, e agora ele está fazendo os direitos da Mãe Terra. O que são os direitos da Mãe Terra? Os direitos da Mãe Terra é o seguinte, ó, não dá para ter tanta reserva indígena assim, porque são os direitos da Mãe Terra. Os quilombos não podem fazer isso aqui, porque aqui é os direitos da Mãe Terra. A favela não pode morar no morro, porque o morro é instável, então são os direitos da Mãe Terra de guardar aquela paisagem. Os direitos da Mãe Terra não vão nos jardins em São Paulo, nem na beira-mar em Florianópolis. Os direitos da Mãe Terra é mais um instrumento de espoliação e de exploração e de restrição ao uso do bem comum, que são os bens naturais. E, mais grave hoje, a água está sendo privatizada. O aquífero Guarani, que pega 4 países, vem desde Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, está sendo entregue a Nestlé. Então, daqui mais ou menos uns 2 ou 3 anos, ou mais tardar 5, o crime organizado de roubo vai escolher os lugares de entrar pelo tamanho da caixa d'água. A caixa d'água é grande, esse cara tem muito dinheiro. Porque eu me lembro que quando eu nem sou tão velho assim, na minha infância não tinha esse negócio de comprar água. Ir no mercado comprar água. Tinha um fio de barro em casa, tudo. Tomava água. Hoje tem que comprar água. Tem uma garrafinha de água aqui. Né? Água mineral, que não é mineral nada. Eles um saco disso aí diz que é mineral. Né? Então, assim, hoje nós estamos com esse problema aí. A água está sendo privatizada. A luz vai ser privatizada. Enfim, tudo vai ser privatizado em nome do mercado, porque precisa dar lucro. Então, esse racismo ambiental se configura através de ações que têm a intenção racista, mas igualmente através de ações que têm um impacto racial. Não obstante a intenção que eles tenha dado origem. O conceito de racismo ambiental nos desafia a ampliar nossas visões de mundo e lutar por um novo paradigma civilizatório. Por uma sociedade igualitária e justa na qual a democracia plena e a cidadania ativa não seja um direito de poucos privilegiados, independente de cor, origem ou etnia. Esse é o Rio Doce, onde a Vale do Rio Doce despejou o resíduo da mineração. Este é a cidade que foi dizimada com a morte de 782 pessoas. Mas não veio ao caso. Foi perdoado na justiça de fazer indenização. Então, como se fosse possível indenizar 782 vidas, mas nem isso vão fazer. E o Rio Doce, morto, matou essas pessoas e atingiu diretamente a etnia Krenak no Rio Doce, que é a etnia indígena que vivia desse rio. São indígenas que vivem do pescado e que agora não tem mais pescado. Então, eles estão sendo dizimados pela fome. É dessa justiça que nós estamos falando.
É desse congresso que nós estamos falando. O que nos cabe é do passado é exorcizá-lo, depurá-lo, para que ele não retorne enquanto tragédia. Porque se a gente não lembrar quem foi que matou o nosso povo lá atrás, a gente vai deixar que isso aconteça de novo. E ele está retornando. Eu não consigo deixar de mostrar para vocês isso que virou patrimônio mundial, que é o maior porto escravista do mundo em todos os tempos. Que é no Brasil, no Rio de Janeiro, é o Cais do Valongo, virou patrimônio mundial. Os negros não foram consultados, mas isso pouco importa. Quase ninguém parece ter entendido ainda a exata dimensão da importância do Cais do Valongo, agora finalmente declarado patrimônio da humanidade. Desse descoberto, não exagero dizer que o Cais do Valongo passa a ser o lugar mais importante do Brasil. Quantos teóricos quiseram e querem entender até hoje porque o nosso país não dá certo? Quantos artigos, quantas palavras gastas para entender a violência de nosso cotidiano, a corrupção em nossa cultura? Todas as respostas estão lá, no Cais do Valongo, o maior porto escravagista da história da humanidade. 1 milhão de pessoas trazidas da África para cá entre 1811 e 1843. Proporcionalmente comparado aos índices demográficos daquela época, hoje seriam um contingente de 12 milhões de pessoas. O maior porto escravagista da história fica no Brasil. Isso explica desde o superfaturamento das obras, aos assassinatos de Poceiro do Pará, que eu acabei de mostrar, a chacina do Carandiru e o apoio da classe média ao regime militar e a recente popularidade do ódio e do conservadorismo. A tragédia humanitária do Cais do Valongo explica num piscar de olho outro insolúvel mistério que tem exigido ginástica dos nossos intelectuais. Em Berlim, turistas fazem fotos ao lado do Memorial do Holocausto. E os responsáveis pelo Holocausto brasileiro? Onde estão? Estão no Jockey Club, aplaudindo o cavalo vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Superfaturando obras do metrô, lucrando com religiões que cobram dízimo. Há se dizer que a Igreja Católica era uma espécie de igreja evangélica do século XIX. Foi condescendente com toda a escravidão. E as vítimas e os seus descendentes do Holocausto brasileiro, onde estão? Lutando por cotas em universidade, batalhando uma vaga de titular na seleção de futebol, vendendo bala no trânsito, fazendo bico de avião no tráfico, tendo seus 5 minutos de fama durante a transmissão do desfile da escola de samba, apodrecendo em cadeias superlotadas, nas madrugadas pelo Brasil fumando crack, sendo aleijadas por balas perdidas. O Cais do Valongo é a resposta para tudo. Vocês sabem que no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, 21% da população é negra, mas no estado inteiro é 19%. Mas se você for fazer uma visita penitenciária, você vai ver que os presos que estão lá dentro, 95% são negros. Isso deve ser motivo de indagação do judiciário, deve ser motivo de indagação nossa. Mas como assim? São o quê? São campos de concentração. É disso que nós estamos falando. Não. O Valongo deveria se transformar num lugar de reflexão. Você também é o nosso fiel espelho. O Valongo deveria ser como é a Mesquita Al-Aqsa, deveria ser o nosso muro de lamentações, deveria ser o nosso Stonehenge, deveria ser a nossa Acrópole, nossa Persépolis, o nosso memorial de paz da Hiroshima, nosso Ground Zero. É isso que deveria ser o nosso Valongo. O Cais do Valongo é a resposta para tudo, porque o nosso país foi gestado. É onde um umbigo está conectado. O Cais do Valongo é o útero do Brasil. Um útero de pedra, sangue e rotina.
pouco antigo, mas é muito atual. Eu selecionei para vocês. Eu estava esparramado na rede, já com uma noite de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil, o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão. Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai, o que vem na contramão? O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando doutor não um lugar. Ou será um professor da Ribeiro que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é todo igual garrincha, aleijadinho, e precisa consertar. E das nossas contradições. Então eu espero ter aqui contribuído para algumas reflexões, algumas provocações que eu deixei para vocês. E, enfim, era isso mais ou menos que eu tinha para dizer para vocês. E agradeço o tempo que vocês se dispuseram a me ouvir aqui, que para mim foi muito gratificante. Muito obrigado. Pessoal, vou só ler brevemente aqui, na verdade, o currículo do professor, que eu me esqueci na inicial. O professor Rossano, arqueólogo, pós-graduado pela UFSC, Geografia, doutor em Arqueologia pela USP, livre docente também pela Universidade de São Paulo, especialista em Arqueologia Pré-Histórica, arqueólogo do IFAM desde 1985, presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira no biênio 2005-2007, secretário-geral do Congresso da União Internacional Geral do 16º Congresso da União Internacional para a História e Proto-História da Unesco, professor de Arqueologia e Preservação do Patrimônio Arqueológico em universidades do Brasil e do exterior, e tem vários artigos e publicações sobre esse tema. Às vezes a gente se pergunta muito do que vem acontecendo conosco e como a gente pretende avançar. Como que a gente pretende avançar numa luta por valorização contínua, que é o tema dessa conferência. Como que a gente pretende entender o que acontece conosco. Como que a gente enxerga, de certa maneira, a nossa, cada vez mais, ano a ano, a gente pagando mais e mais previdência, e ela nunca sendo, enfim, tendo um saldo financeiro para poder suprir a demanda de quando a gente se aposenta. E especificamente no nosso caso do judiciário, a gente não consegue entender de certas maneiras como a nossa história sempre se reproduz de uma maneira de privilegiadas para alguns e não para outros. Então, quando a gente faz esse retrospecto histórico, é muito para a gente poder compreender a nossa história, de onde a gente veio, os nossos indígenas, os nossos negros que construíram não só o Brasil, mas também muita parte de Santa Catarina, que todos eles, professor, que vieram lá do Cais de Valongo, desciam ali no porto de Florianópolis e eram disseminados também ao longo do estado. Nessa mesma parte histórica que foi anterior à própria imigração dos imigrantes europeus, italianos, alemães, que muitos de nós somos descendentes. Então, esse contexto, a gente precisa fazer essa contextualização para justamente poder compreender, principalmente agora, nesse momento, mas principalmente amanhã, como que a gente consegue preservar a nossa história, entender a nossa história, entender que nós estamos no sindicato forte, atuante, há mais de 30 anos, e como que a gente vai fortalecer isso cada vez mais.